Está conosco aqui nos nossos estúdios o professor Marcos Troirro, comentarista internacional da Jovem Pan, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia. São poucos os assuntos internacionais que estão em destaque hoje, não é, professor? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Ô, professor, essa decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear com o Irã, o que isso representa? O que vai acontecer com a comunidade internacional com essa desistência, essa saída, na verdade, anunciada ontem pelo presidente Trump? Bom, um dos slogans preferidos do Trump, Thiago, é o América Primeiro, mas nessa decisão aqui parece mais que a frase adequada é América sozinha, né? Porque a importância de você fazer parte de um acordo que foi negociado durante todo o tempo era, no marco dessa moldura, você poder fazer uma série de avanços, como, por exemplo, na restrição da produção de combustível nuclear do Irã, que supostamente seria liberada a partir de 2030, restrição da utilização de mísseis. Fazendo isso fora do acordo, os Estados Unidos se veem forçados, como aliás foi o caso também ontem da presidência Trump, de adotar uma série de medidas de sanções contra o Irã. E elas claramente não têm funcionado. Não funcionaram contra Cuba desde 1959, não funcionaram contra o Iraque, não funcionaram contra a Coreia do Norte. Desde 2014 há também sanções contra a Rússia. Isso tampouco aconteceu, né? Além de isolar o presidente Trump dentre as potências ocidentais. Macron e Merkel visitaram Trump há apenas algumas semanas, e isso vai, portanto, deixando o presidente americano ainda mais isolado. Me parece que os Estados Unidos não são mais tão geoeconomicamente dependentes do Oriente Médio. Hoje, de cada 10 barris de petróleo que os Estados Unidos importam, apenas vem do Oriente Médio. De cada 10 barris de petróleo importados pela China, 6 vêm do Oriente Médio. Portanto, o Oriente Médio hoje, geopoliticamente, é muito mais importante para a China do que para os Estados Unidos. Porque o petróleo vem do xisto, né? Como é que esse petróleo do xisto está fazendo? Os Estados Unidos ultrapassaram recentemente tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia como o maior produtor mundial de petróleo, entre outras razões, pelo tal do combustível do xisto, né? Sim. O que permite dar um suporte importante para esse isolamento americano. Agora, professor, de qualquer modo, a gente percebe uma repercussão muito negativa na economia global pelas ações de Trump. Teve a questão da Coreia, teve a questão da guerra comercial com a China, agora a questão do Irã. A repercussão é muito negativa no momento que a economia global vinha muito bem, né? Pois é, e Denise, os Estados Unidos também abandonaram o acordo do clima, né? O Protocolo de Paris, abandonaram o acordo da parceria transpacífica, estão renegociando com muita dificuldade esse acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, ou seja, tudo aquilo que era uma estrutura, né, de diplomacia multilateral está sendo abandonada pelos Estados Unidos. Eu acho que no médio prazo isso vai ser muito ruim para o próprio consumidor americano. E em termos da economia global, eu acho que a gente não pode desvincular, por exemplo, parte importante desses problemas que países emergentes, e particularmente a Argentina, tem vivido nas últimas semanas, dessa turbulência criada pelas decisões erráticas, né, do presidente dos Estados Unidos. Professor, Não pode. Não sou. A questão só do Oriente Médio. Médio. Vou só falar de Argentina, professor. Antes, então, vamos ficar lá no Oriente só rapidamente. A questão política do Oriente Médio, porque isso vai ter uma tensão danada. O Irã hoje tem uma presença muito grande, não é de hoje, mas nos últimos tempos no Líbano, né? Assim como a presença lá na faixa de Gaza e tal. E aí envolvendo os interesses geopolíticos de Israel também, né? Aliado, evidentemente, dos Estados Unidos desde a fundação do Estado de Israel e tal. E mais aliado agora com a questão de Jerusalém como capital do reconhecimento por parte dos Estados Unidos. Como é que fica essa questão do Oriente Médio, a temperatura política da região que já é quentíssima, né? Bom, Trump está fortalecendo as suas relações com Israel em detrimento de qualquer outra possibilidade de interlocução com potências árabes ou persas, né? A interlocução com o mundo islâmico fica muito mais difícil. Parece que isso já é o resultado, professor Vila, da influência do Bolton, o assessor de segurança nacional americana, que no limite favorece até uma espécie de intervenção militar, né, com bombardeios cirúrgicos às instalações nucleares iranianas. Vamos lembrar que o Irã é um país de 80 milhões de pessoas, e a última vez que os Estados Unidos se lançaram uma aventura desse tipo, que foi no Iraque, né, isso consumiu a vida de 4.500 americanos, 500 mil de iraquianos e 3 trilhões de dólares do orçamento dos Estados Unidos. Portanto, é uma aventura muito custosa. Professor, na sexta o senhor volta? Claro. Professor Marcos Troirro, obrigado mais uma vez pela participação, pela gentileza. Nosso comentarista internacional, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia.